O que foi que eu aprendi limpando vidros? É sobre isso que eu quero falar aqui com você nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta e quero começar esse vídeo lendo o início de uma frase do Giordano Bruno. Uma gota fura uma rocha, caindo não só 2 vezes, mas muitas e muitas vezes. Uma gota, ela é capaz de furar e atravessar uma rocha. Mas não é só com um pinguinho de gota. Talvez, né, ao longo de anos, séculos ou milênios até, né? E eu quero falar aqui sobre a ideia de processo, a ideia de construção que a gente precisa desenvolver para que a gente conquiste e aprenda a construir coisas aqui na vida física, porque a gente coloca um pouquinho de energia a cada dia. Um homem conquista coisas através de hábitos. Então aqui me ocorreu uma outra frase que uma pessoa não muda a sua vida, uma pessoa muda seus hábitos e os seus hábitos mudam a sua vida. Tudo isso nos faz entender que é um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. A gente não consegue, às vezes, ter toda a energia necessária para conquistar algo. Então a gente precisa conquistar as coisas aos poucos. Uma pessoa, ela não emagrece 50 quilos. Às vezes a gente fala assim, pô, uma pessoa ela foi lá e emagreceu 50 quilos. Ninguém emagrece 50 quilos, é impossível. Se você perder, a não ser que você faça uma cirurgia, né? Que você tire pedaços de você e tira 50 quilos, mas ainda assim vai existir uma recuperação que vai exigir processo, para que você possa falar, perdi 50 quilos, tô bem. Você emagrece 100 gramas por dia. 10 gramas por hora. É assim que a gente emagrece 50 quilos, um pouquinho por dia. Então, para que a gente conquiste coisas nessa vida, a gente vai fazendo um pouquinho, colocando um pouquinho de energia nossa, sempre, escolhendo, focando, direcionando para onde a gente está indo, até que um dia a gente chega lá. E aí, existe o fenômeno do salto quântico, né? O milagre. Quero falar também sobre isso. E para isso eu vou contar a minha experiência, que foi limpando vidros, né? Então eu tenho o hábito de limpar os vidros aqui da minha casa. Tem alguns vidros, né? Há alguns anos. E essa sempre foi uma experiência frustrante para mim, porque se você já limpou vidros, você sabe que os vidros mancham. E eu converso com outras amigas minhas que também limpam vidros, e outro dia até tava falando com uma amiga minha, e ela falou assim, e nem se preocupa porque os vidros mancham mesmo, e quanto mais você compra um limpa-vidro, um Vidrex, melhor, você tenta álcool, você tenta mudar o pano e você tenta tudo, e o vidro mancha. E ele mancha. E essa foi a minha experiência. Não sei se você tem outra experiência, talvez até você já conheça essa dica que eu descobri, né? E os vidros da minha vida manchavam e eu era resignada já. Eu não tinha a intenção mais de ter um vidro limpo. Só que um dia eu tive um insight de uma outra forma de limpar o vidro. E também devo aqui dizer que eu tive esse insight depois de fazer uma sessãozinha de cosmoterapia, né? Me conectar com Deus, pensar em Deus, estar com Deus, né? Colocar a minha atenção em Deus. É uma meditação que eu recomendo muito. E depois me veio esse insight, essa clareza de que... É uma dica, inclusive, tá? Você pega uma buchinha, pega detergente de coco, molha a buchinha e você vai ensaboar a sua janela de vidro. E depois você seca essa janela com o pano seco, tá? Você seca e tira. E a partir de então, as minhas janelas, elas nunca mais tiveram nenhuma mancha. Não mancha mais, elas ficam sem mancha e dura, limpa por muito mais tempo.
E aí eu tive esse insight, caiu uma ficha, né, em mim, de que eu precisei limpar o vidro por muitas e muitas vezes, até que um dia eu desse um salto quântico e chegasse na solução que eu nem sequer imaginava que existia. Ou seja, o meu processo, a minha construção, o meu compromisso, a minha persistência me trouxe, como que eu quero dizer para você, que é mais do que um resultado, é como se fosse uma conquista. Eu tive uma conquista de saber o segredo do vidro limpo, porque eu coloquei energia nisso o suficiente, durante tempo o suficiente, e isso me gerou um resultado. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Quando você tem uma intenção, tem uma direção, sabe onde quer chegar, e você coloca a sua energia naquilo, pelo tempo que for necessário, não tem como você não alcançar aquele resultado. Uma gota, ela atravessa uma rocha, se ela colocar a energia no tempo que for necessário. Então, qual é a vantagem da gente saber isso? Porque muitas vezes nós estamos querendo algo, nós estamos construindo algo, mas a falta de fé, né? A falta de não estarmos vendo resultado pode fazer com que a gente desista de colocar energia naquela direção. Então, se você souber que não tem como dar errado, quando você coloca energia naquela direção, vai dar certo. A única diferença é o percurso, o tempo necessário para que aquilo dê resultado. É só isso que talvez a gente não vai conseguir saber. E aí a gente vai precisar tendo fé e colocando energia, até que um dia aquilo vai surgir. E aí eu quero falar aqui também sobre o salto quântico. Às vezes parece que uma coisa vai durar um milênio para acontecer, mas existe hoje em dia o fenômeno do salto quântico. O salto quântico, ele acontece quando um elétron, ele tem energia, ele acumula energia suficiente para dar um salto quântico. Ele se move de uma forma que vai além da lógica. Então, o que se observa? Se observa que o elétron, ele tem um determinado tipo de comportamento e ele faz um determinado percurso lógico, até que acontece uma coisa com ele, ele acumula uma quantidade de energia e ele começa a adquirir um comportamento que o observador não entende o que fez com que ele desse um salto. Então, a lógica não consegue explicar o salto do elétron, é isso que é o salto quântico, né? E o salto quântico, ele está disponível para todos nós. A física, quando ela não consegue explicar o salto quântico, a gente chama isso de milagre. O salto quântico, aos olhos da lógica, parece um milagre. Como foi que ele conseguiu fazer uma coisa que é impossível, né? Então, porque ele acumulou o tanto de energia necessária. E foi isso o que aconteceu na minha experiência da janela, do vidro. Quando eu tinha colocado energia o suficiente naquilo, eu recebi a compreensão que eu precisava para ter uma janela limpa. Se você colocar energia o suficiente no que você quer, com compromisso e com constância, despreocupado do tamanho desse percurso, então, quando você abre mão disso, você abre mão de saber por quanto tempo você vai precisar colocar energia constantemente naquilo, é possível que você passe pela experiência do salto quântico. E que quando você tem energia o suficiente acumulada ali, a vida vai fazer com que você chegue no resultado que você quer, trazendo uma condição milagrosa. Então, a condição milagrosa aparece e faz aquilo que você queria acontecer. E os relatos, né? Existem infinitos relatos desse tipo.
de pessoas que quando elas fazem, mas chega uma hora que elas desistem e aí a coisa se materializa, né? Eu lembro até de um relato do cantor Gustavo Lima, que ele conta que ele, por muitos anos, ele largou tudo para tentar ser cantor e ele teve uma vida dura. Ele se dedicou e cantou em bar, mas ele tinha uma história fracassada, né? Até que um dia ele desistiu de ser músico. E no dia que ele desistiu de ser músico, tudo aconteceu e ele se tornou, né, um fenômeno aí, um dos grandes artistas da música brasileira. E a explicação para isso é o salto quântico. A explicação para isso é quando você colocou energia suficiente para que as condições externas se reorganizassem e fizessem surgir alguma oportunidade que aparentemente não parecia possível, tá? Então, esse vídeo aqui é para fazer você pensar. É para fazer você se comprometer e se manter constante naquilo que você quer, para você escolher uma meta, para você colocar energia nessa meta constantemente, para você ter fé de que mesmo que pareça impossível, mesmo que a condição aparente não exista, quando você tiver colocado energia suficiente, vai aparecer, o salto quântico vai surgir e a condição necessária vai surgir para que você alcance e viva o seu milagre, certo? Então, queria contar aqui, compartilhar essa história para fazer você pensar, para fazer você construir aquilo que você quer e não desistir, né? Não desistir e pensar que a vida pode ser interessante. A gente pode até brincar de viver, né? Vamos brincar de colocar energia naquilo que a gente quer para ver de que forma os nossos saltos quânticos vão acontecer, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.